Diante desta situação, que pensamentos de ouro eu devo gerar no ventre, na minha mente, sobre esta situação? Os pensamentos que eu e você devemos gerar devem carregar as palavras de Deus, que é vida. Embora a circunstância a qual nos deparamos, a qual nos assolou, a qual chegou de repente, de surpresa, a qual é injusto para com a minha vida e a tua vida, ainda assim, podemos gerar pensamentos que carregam esperança, expectativa, confiança em Deus. Não são palavras vazias, pensamentos vazios, que a multidão ou que pessoas que até gostam de nós geram e nos falam, mas a confiança, a esperança que gera as palavras de Deus, a nossa fé em Jesus Cristo diante desta situação. E esta palavra está em Gênesis, capítulo 39, verso 20. E o Senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei, e ele esteve ali na prisão. Uma situação injusta, como eu e você já sabemos. Então, José ele poderia gerar em uma mente humana, e não uma mente a nova mente que o Pai nos deu, a mente de Jesus Cristo, que carrega as palavras de Deus. José poderia gerar: a minha vida não dá certo, nada tá dando certo para mim, eu começo a prosperar, as coisas até parece que estão bem, mas de repente a circunstância muda e tudo, parece que eu perco tudo. José poderia gerar vários pensamentos destrutivos, vários pensamentos negativos, vários pensamentos pessimistas, pelo seu sistema, pela mente que ele tem, baseado naquelas experiências que ele estava vivendo. Mas, porque José, ele confiava em Deus e temia a Deus, ele gerou pensamentos que geraram vida, para ele continuar se movimentando, para ele continuar realizando um trabalho com excelência, para ele continuar mantendo o seu interior, a sua mente, a sua vontade alinhado com a vontade de Deus, que agradava o próprio Deus. Ele manteve o seu interior íntegro. Então, neste momento, por que pensamentos de ouro? Porque se essas informações sobre as suas experiências da vida, a qual não entendemos, ou porque saímos de ambiente, ou porque as situações mudaram de repente, ou porque perdemos nessa trajetória algumas coisas, e tudo isso são circuitos, são informações da trajetória da nossa vida, aonde o próprio sistema, onde o próprio cérebro, aonde o próprio ventre vai querer gerar pensamentos que podem nos levar a uma depressão, a uma ansiedade, ao pânico, a querer inclusive a tirar a própria vida. Por quê? Porque se não há esperança, por que eu vou continuar vivendo? Se a minha própria família, que é o lugar que deveria me acolher, me fez mal, me machucou, me feriu, não se importou com as minhas dores, não se importou comigo, porque eu continuarei vivendo. Mas José ele tinha sonhos que o próprio Deus deu para ele.
Ele fala para a mulher de Potifar: por que eu faria isso contra Deus? Por que eu agiria dessa maneira contra Deus? Traduzindo, então ele tinha Deus, ele tinha as palavras de Deus dentro do seu interior. Então ele tinha esperança, expectativa. Ele continuava confiando em Deus, mesmo que os humanos eles tenham o decepcionado, tenham causado dores e frustrações, ele continuava prosperando e avançando em meio ao sofrimento. Ele não mudou a sua essência de fazer o bem. Ele não deixou que a sua mente ficasse amargurada por causa das pancadas da vida. Mas calma, não tenha condenação na sua mente. Pensamentos que te condenam e que te culpam. Mas em Cristo estás perdoado. Abandonas o pecado e em Jesus Cristo podes começar uma nova vida, uma nova história. José ele tinha consciência, como Jó também tinha, de não estar pecando contra Deus. E eu e você devemos ter essa consciência. Daniel, quando ele faz a oração em Daniel 10, ele fala ali com o nosso Pai sobre ele e aqueles que estavam no meio deles não terem dado ouvidos às palavras de Deus. E coloca o seu interior, sua mente quebrantada em arrependimento, contrita por não ouvir as palavras de Deus. Os pensamentos de ouro para serem gerados nessa situação de injustiça, de circunstância que você não esperava, que não estava nos seus planos, que acreditava que algo melhor estava para vir e que agora a vida ia dar certo. Mas de repente foi acometido em uma prisão, em uma circunstância a qual não esperava, mas que está lá paralisado para pessoas humanas. Quem olhasse para a trajetória de José pensaria pensamentos ruins. Diria: esse homem não tem sorte. Esse homem e geraria pensamentos que poderiam, se caso ele desse ouvidos, inclinasse seus ouvidos a ouvir, que poderiam amargurar a sua alma, que poderiam causar tristeza à sua alma. Mas José permanecia com a sua expectativa em Deus. Então, para essa grande situação que está ocorrendo na sua vida, tenha nos pensamentos na sua alma. Quais pensamentos? A minha vida carrega um propósito grande. Tenha sempre dentro de você que a sua vida não existe por um acaso, que carrega um propósito grande e que toda esta situação a qual Deus tem permitido acontecer, chegar até você, é porque está preservando aquilo que a sua vida carrega. Se José continuasse no meio da sua família, aqueles seus irmãos que tinham pensamentos maus na sua mente, matariam. Se José continuasse na casa de Potifar, aquela mulher insistentemente poderia o levar a pecar contra o nosso Deus. Então, as situações, as mudanças de ambiente, as situações que não esperávamos, está preservando aquilo que a nossa vida carrega, para que no tempo certo venha ser revelado pelo próprio Deus. A nossa vida não está nesse mundo por um acaso. A salvação de Cristo na tua vida não é por um acaso. A sua vida carrega um propósito maior. E Deus, ele tem preservado isso. Tem preservado em você. Como eu e você, confia em Deus. Permaneça crendo que tudo está cooperando para o meu bem.
Fale com a sua alma diante das circunstâncias. Tudo está cooperando para o fim que espero em Deus. Esse pensamento, ele não é um pensamento positivo, um pensamento vago. Ele é um pensamento que nós criamos baseado naquilo que temos ouvido das palavras de Deus, que mantém em nós expectativa. Então, uma guerra que muitas vezes a nossa mente vai enfrentar, é eu e você que não devemos deixar na nossa mente esse pensamento que quer lutar contra o conhecimento que temos de Deus. Ir parar na prisão ou numa situação difícil poderia se gerar na mente de José: Deus me abandonou. Não pense assim, diz o Senhor, porque eu, Senhor, não te abandonei, mas estou preservando aquilo que a sua vida carrega, o meu plano, o meu sonho, que eu, Senhor, entreguei a você. E no tempo certo, diz o Senhor, será revelado. Deus tem um tempo certo para revelar o propósito, a finalidade maior que a nossa vida carrega para a passagem de Deus aqui, neste mundo. Porque Deus criou a mim e a você para a eternidade, para passarmos a eternidade com Jesus Cristo. É lá que o nosso Pai nos quer. Então tenha este pensamento na sua alma: Deus está preservando o que minha vida carrega nesta situação. Deus não deixou você entrar nesta situação, e o Espírito Santo me fala em contrair esta doença, em viver uma situação de injustiça por um acaso. Toda a sua trajetória e a sua história, veja como a história de José gera expectativa em nós de que as coisas irão mudar. E assim nos diz o Senhor: será surpreendente a conclusão, o fechamento da tua história neste mundo, diz o Senhor. A nossa história irá gerar expectativa, esperança para as futuras gerações. Alcançarão o nosso testemunho, a nossa vitória a essa geração também, mas continuará essa santa semente, a qual é Jesus Cristo. As palavras dele em nós irá alcançar outras gerações, que irá vir a este mundo, enquanto o nosso amado irmão Jesus não vem buscar a sua igreja. E as palavras de Deus é que irá preservar a vida, a alma deles, em esperança, em fé em Jesus Cristo. Confie, por isso gere pensamentos que carregam vida. E por que pensamentos de ouro? Porque o ouro você pode derreter e pode criar um copo, enfim, várias coisas você pode ser criado com ouro. E nós não estamos condenados pelo nosso pensamento. Mas aquele pensamento que é gerado contra o conhecimento que temos de Deus, levamos ele cativo e destruímos essa fortaleza, essas informações, esses circuitos neurais no nome de Jesus. Esses circuitos neurais de informações receberão pelas palavras de Deus novas estruturas, substâncias químicas serão renovadas dentro deste pensamento, substâncias químicas que não existem virão a existir, serão geradas pelo próprio organismo por ouvirmos as palavras de Deus que carregam fé, esperança, expectativa. Novos circuitos neurais, novos pensamentos serão formados, serão gerados, serão levantados pelas palavras de Deus que produzem vida, e assim
teremos saúde no corpo familiar, no corpo físico, no corpo da igreja de Cristo. Cristo é o cabeça da sua igreja. Deus não pensa como eu e você pensa. Os nossos pensamentos, aquilo que há no nosso interior, tem que haver as palavras de Deus. E nós temos que crer naquilo que Ele está falando e praticarmos e obedecermos. E assim será gerado vida em nós. Que o Senhor te abençoe. Acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Eu vou orar esta palavra de Deus para mim e para você. Pai, no nome de Jesus nós cremos que Tu, nosso Pai, está cuidando de todas as coisas e tem preservado a semente Jesus Cristo em nós. Porque através do testemunho, da trajetória, daquilo que Tu tens feito na nossa vida, alcançará a vida de muitas almas, de muitos irmãos nossos que irão ressuscitar com as Tuas palavras pelo Teu poderoso Espírito Santo de Deus. Amém. No nome de Jesus. Amém.